Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mundo Geo, hoje em parceria com a Geoambiente. Nós vamos falar de base de dados. Antes de começar a transmissão, só dar uns recadinhos aqui. A gente vai passar a imagem e o som do palestrante, então, para você nos acompanhar, basta aí tá logado e tem uma caixinha de som para ouvir o som, não precisa ter microfone, tá? A interação, qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, usa o chat aí que a gente vai estar acompanhando todas as perguntas aí que vocês estiverem fazendo. A gente vai tentar responder todas via texto ou até via áudio, algumas no final, e via e-mail também, caso não dê tempo de responder todo mundo, tá? Se alguém tiver algum probleminha com a ferramenta, põe lá que eu vou tentar resolver aqui também, tá? Já vou adiantar que se a imagem ficar um pouco borrada, é a questão da qualidade da sua internet aí, como você como espectador, o sistema identifica que está tendo alguma lentidão e ele degrada a imagem para não piorar o som, tá? Para não ter perda do som. Mas, se alguém tiver algum problema com o som, com a imagem, a gente está gravando esse evento. No final do dia ou amanhã mesmo, vocês já vão receber o link aí com o replay do evento, tá bom, pessoal? Então, sobre o evento hoje, o nosso palestrante vai ser o Marcos, lá da Geoambiente, tá? Vai falar sobre base de dados para planejamento. O Marcos deve estar nos ouvindo. Marcos, você está nos ouvindo aí? Sim, te ouço, Guilherme. Perfeito, boa tarde a todos. Também estamos te ouvindo perfeitamente aí, Marcos. Então, Marcos, agora é com você. Passo aí a palavra para você, pode se apresentar e qualquer dúvida é só me chamar que eu vou estar aqui acompanhando. Boa apresentação aí, Marcos. Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos os participantes que fizeram a sua inscrição para mais esse evento organizado pelo Mundo Geo. A Geoambiente tem prazer de poder divulgar a todos os ouvintes, para compartilhar algumas das suas experiências e disponibilizar informações que a gente acredita que são um diferencial na utilização de informações espaciais para fins de planejamento tanto ambiental quanto rural, né? Ao longo da nossa apresentação, a gente vai falar muito de aplicações voltadas ao segmento do agronegócio, ao segmento florestal, à parte de meio ambiente e ao segmento financeiro, né? E ao final da nossa apresentação, alguns comentários sobre a questão das tendências, né? O que nós identificamos como tendências no mercado para a geração dessas bases de dados que cada vez mais têm sido utilizadas para a tomada de decisão e subsidiar o planejamento das empresas. Meu nome é Marcos Leandro, eu trabalho como gerente de contas aqui na Geoambiente, eu sou engenheiro florestal e trabalho já há 29 anos com sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, agora, para que vocês possam ter acesso à minha apresentação. Vocês já devem estar vislumbrando o primeiro slide. Eu vou, basicamente, falar sobre 3 tópicos, né? Uma rápida contextualização da Geoambiente e da sua parceria com o Google. O foco da nossa apresentação, que é essas aplicações de inteligência espacial para a produção de bases de dados que serão utilizadas no planejamento ambiental e rural. E, como eu já antecipei, as tendências que a gente vislumbra como sendo as mais importantes no curto prazo, né? O Ambiente é uma empresa de engenharia consultiva, localizada em... Nós estamos num parque tecnológico que fica dentro da Universidade do Vale do Paraíba, e estamos prestes a comemorar agora, daqui a 2 semanas, 22 anos de atuação no mercado. Esse tempo de atuação no mercado tem sido amplamente reconhecido por diversas premiações, como vocês podem ver nesse slide. Recentemente, esse ano, a gente recebeu, então, prêmios de melhor projeto de infraestrutura, de educação, profissional do ano, e, num evento realizado em Las Vegas, a gente recebeu o prêmio do Google de melhor impacto de negócios na América Latina, em função da utilização de soluções Google, né? Bom, basicamente o nosso time está dividido em 2 grandes grupos, né? Um time de sensoriamento remoto e cartografia, que trabalha com projetos que envolvam geração de mapeamento de uso e ocupação do solo, estudos e modelagens para monitoramento ambiental e abrangendo também a parte de suscetibilidade e simulação de cenários. De um outro lado, há um time bastante qualificado de tecnologia da informação, que tem hoje a capacidade de navegar em vários oceanos, né? A gente trabalha tanto com as APIs do Google,
quanto com soluções de software proprietário ou software livre, né? Então, seja desenvolvendo em cima dessas plataformas ou simplesmente customizando e integrando com outras soluções, a gente tem essa capacidade. Por trás dessa parceria com o Google, né, existe tanto a comercialização das APIs do Google, que podem ser customizadas, quanto o uso de toda a infraestrutura, né? Vocês veem nesse slide aqui um dos inúmeros centros de processamento que o Google tem espalhado pelo mundo hoje, e como parceiros premium do Google, a gente hoje tem acesso a essa infraestrutura e pode, com isso, viabilizar uma série de projetos que até muito pouco tempo atrás seriam inconcebíveis, como, por exemplo, mapear áreas de grandes extensões num prazo muito reduzido, por poder compartilhar e fazer esse processamento em paralelo usando toda essa infraestrutura, né? Hoje a gente tem, com a localização sendo um aspecto bastante importante, né, 30% de todas as buscas hoje na internet tem algum componente geográfico associado, né? A gente tem hoje mais de 41% das pessoas que utilizam a internet no seu dia a dia, de alguma forma usam algum serviço do Google Maps. E se a gente for somar na ponta do lápis, nós temos hoje mais de 1 bilhão de pessoas diariamente utilizando, com mais de 2 milhões de sites que têm alguma componente geográfica fornecida pelo Google. Bom, entrando na ação, nós temos aqui uma primeira parte enfocada no agronegócio, e devido à importância do agronegócio no Brasil, ele acaba tendo uma componente mais extensa da nossa apresentação, tá? Hoje, basicamente, o nosso produtor rural, ele precisa se ocupar de uma série de análises, né? Ele tem que olhar, de um lado, para questões básicas, como qual é a taxa de inflação, a taxa de juros, como é que está o PIB influenciando as políticas agrícolas, como é que está previsto o tamanho da safra, como é que está a cotação do dólar, porque a boa parte dos insumos, né, se não a sua totalidade, hoje ela tem alguma dependência com o dólar, seja para compra de fertilizantes, defensivos ou sementes, né? E, de outro lado, ele tem que pensar, putz, eu preciso ser mais competitivo, eu tenho que ter melhor eficiência, eu vou expandir a minha área, eu vou retrair, qual é a rentabilidade que eu preciso alcançar para ter o lucro que eu desejo. Eu tenho que pensar, dependendo do meu tamanho, no gargalo logístico, né? Nós vamos abordar essa questão que é crucial lá na frente. Está previsto um novo recorde para a soja, a questão do milho safrinha perdendo espaço para o algodão, ou seja, são inúmeras decisões que o produtor rural e as empresas direta ou indiretamente envolvidas no agronegócio têm que levar em consideração, né? Para contextualizar essa explosão do agronegócio no Brasil, antes de entrar nas bases que são geradas, né, por que eu preciso me preocupar com a qualidade e a acurácia dessas bases? Basicamente porque nos últimos 30 anos nós tivemos um crescimento muito grande da produtividade, né? Aqui vocês podem observar que enquanto o crescimento dos Estados Unidos foi de 1,9% ao ano, o crescimento no Brasil foi praticamente o dobro, de 3,6%, né? Por quê? Eles começaram a crescer antes da gente, é lógico, mas a gente tem tido uma adoção de muita tecnologia, e isso nos permitiu, então, ter essa taxa de crescimento que é muito significativa. Se nós nos focarmos nos últimos 10 anos, esse crescimento foi ainda maior, ele chegou a 5,6% ao ano, né? E como uma das revoluções que serão abordadas na apresentação, trata-se do uso de insumos biotecnológicos, ou seja, tanto as sementes transgênicas quanto os produtos de nova geração. Hoje, 6% das lavouras do mundo são de biotecnologia. Nesse percentual no Brasil chega a 21%, ou seja, nós temos mais do que o triplo das lavouras com insumos biotecnológicos do mundo. E se a gente pegar o total mundial, hoje o Brasil é responsável por 21,5% de todas essas áreas plantadas com sementes advindas de biotecnologias. Ao longo desses últimos anos, o Brasil se tornou uma referência, né, em várias commodities agrícolas, né? Nós tivemos a decolagem e hoje, por exemplo, o Brasil produz 77% de todo o suco de laranja do mundo. Ele produz mais de 50% da laranja in natura. Então, várias dessas commodities, né, a soja, o açúcar, etanol, frango, café, a carne bovina,
o próprio suco de laranja e o tabaco, o Brasil hoje é o maior produtor e exportador mundial, né? E essa tendência é crescer em função da demanda de proteínas e de alimentos em todo o mundo. Muito associado a esse último comentário, segundo a FAO, a organização da ONU que cuida da produção de alimentos, nós temos hoje entre os 4 maiores produtores agrícolas do mundo, os Estados Unidos, a China, a Índia e o Brasil. Mas, de acordo com o relatório da ONU, o Brasil ganha uma importância geopolítica muito grande, porque nesse período analisado de 2007 a 2019, o crescimento da nossa produtividade vai ser bem maior que dos concorrentes. Nós vamos chegar a quase 40%, praticamente o dobro do que é o crescimento projetado para a Índia, né? E enquanto há muito pouco tempo atrás, os estoques mundiais de soja, por exemplo, eram de 1 ano, hoje eles mal chegam a 30 dias, né? A demanda por soja, tanto para produção agropecuária quanto para geração de alimentos, tem crescido muito, né? E aí entram componentes importantes, né? Se nós observarmos essa figura que mostra o custo logístico para a produção da soja, nós temos hoje uma diferença abissal entre algumas regiões de grande produção, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos um custo de pouco mais de $20 a tonelada para fazer o escoamento da safra, enquanto que no Mato Grosso ele pode chegar facilmente a 100 toneladas, né? Nós temos hoje um polo inovador de produção de soja, que é o Amapá. Então, quem está plantando hoje soja em Macapá, por exemplo, consegue produzir até 65 sacas por hectare, que é uma produção muito boa, e com uma localização de ter um porto a 20 quilômetros, ou seja, um custo logístico extremamente baixo. Com essa nova figura que apareceu na tela, dá para ver claramente que as áreas mais importantes acabam estando na região centro-oeste, e isso contribui muito para esse custo Brasil, ou seja, a nossa dificuldade, a nossa burocracia em definir soluções logísticas acaba tendo um peso muito grande no custo final do nosso produto para sair do porto e chegar ao destino final. Bom, nós adotamos aqui na Geoambiente um conceito que a gente chama de agricultura de decisão, né? A agricultura de precisão já é um conceito bastante difundido há mais de 10 anos, mas o que engloba essa agricultura de decisão? Basicamente, nós temos vivido, nesses últimos 5 anos principalmente, um conjunto de 3 revoluções. A primeira revolução está relacionada com a questão de insumos biotecnológicos, né, como a gente já adiantou anteriormente, que estão relacionados a sementes que têm genes que permitem maior produtividade em áreas de menor precipitação hídrica e combate a pragas e doenças, resistência a produtos químicos e assim por diante. Uma segunda revolução trata-se da tecnologia embarcada, que consiste basicamente na agricultura de precisão, ou seja, cada vez mais os equipamentos agrícolas, tratores, colheitadeiras e outros implementos utilizados já vêm com tecnologia embarcada ou permitem a integração com fornecer informações para subsidiar a análise do desempenho e do planejamento da safra. E onde nós nos enquadramos? Nós nos enquadramos nessa terceira revolução, que seria o uso de tecnologia da informação, o uso de inteligência espacial, fazer esse planejamento e essa análise, dimensionar o que está sendo plantado, onde e quanto, né? Então, dentro dessa linha de contextualização, né, para que a gente possa chegar nas bases de dados, nós temos uma série de considerações que têm que ser feitas, né? Hoje nós somos o 4º maior consumidor mundial de fertilizantes, né? Houve um grande investimento das empresas do setor nos últimos 2 anos, e esse investimento se prolonga até 2018, com mais de 13 bilhões para atender a demanda, e uma demanda que foi identificada como de 30 milhões de toneladas de fertilizante em 2013 e 2014, já exige hoje uma produção adicional aí de quase 9 milhões de toneladas para atender as demandas existentes, né? Esse gráfico aqui concentra 3 grandes informações, né? Infelizmente ele só está atualizado até 2012, mas ele permite ver que enquanto o verde, que marca a área plantada no Brasil, ela saltou aí de pouco menos de 40 para cerca de 50 milhões de hectares, né? Nesse gráfico, hoje ela deve estar chegando aí a 65 milhões de hectares, na verdade, ou seja, a nossa área plantada aumentou pouco mais de 20%, mas a nossa produção, né, passou lá de 40 milhões de toneladas
para 180 milhões de toneladas. A nossa produtividade, que era lá embaixo de menos de 1.000 toneladas, 1.000 quilos por hectare, 1 tonelada por hectare, chegou hoje a quase 4 toneladas por hectare. Então, com esse aumento de produtividade, né, sem que tenha havido uma extensa área plantada a mais, nos leva a por que adotar esse conceito, né? Basicamente, porque a agricultura, o agronegócio, ele acontece na geografia, então é fundamental que nós tenhamos informações sobre a distribuição espacial dessas áreas. E a disponibilidade de informações, ela aumenta, incrementa o meu poder de informação dentro do ambiente corporativo, né? Nós tínhamos até alguns anos atrás as informações muito departamentalizadas, né? Os feudos dentro de uma mesma empresa, de informações. Nós temos hoje um recurso adicional para fazer essa análise apropriada por essas bases de dados espaciais. Eu vou ter a condição de gerar resultados que são ainda mais precisos para as minhas análises e, fundamentalmente, eu vou ter mais agilidade, ou seja, se eu tiver acesso a informações certas, na hora certa, as minhas decisões estratégicas com certeza vão ser pautadas com muito mais embasamento, né? E eu vou listar aqui alguns exemplos de demandas, né, que ajudam a entender bem o porquê da importância dessas bases de dados. Primeiro, qual é hoje a área total que é ocupada por pastagens no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? É importante porque boa parte da área de expansão agrícola hoje está localizada em áreas que são atualmente ocupadas pela pecuária, né? Para não comprar uma briga com a legislação ambiental, eu não vou desmatar uma área nativa, eu vou ter que fazer uma conversão. Então é importante saber, por exemplo, o que eu tenho de potencial de expansão dentro de uma área como essa. Qual é o percentual de expansão dessa área agrícola? Ou seja, se eu tiver que considerar que eu tenho limites de mecanização agrícola, então eu tenho que respeitar a declividade, eu tenho que respeitar uma série de premissas, o quanto do Paraná ainda poderia ser convertido para a área agrícola sem criar nenhuma restrição ambiental. Dada uma empresa que tem interesse em comercializar equipamentos como tratores, colheitadeiras ou implementos agrícolas, onde que eu posso desenvolver uma campanha, né, de marketing, por exemplo, para tratores de pequeno porte, né? Supondo que nós temos uma conturbação econômica hoje, não está fácil vender um equipamento de 1, 2, 3 milhões de reais, mas um equipamento de 200 ou 300 mil, ele pode ter uma campanha voltada exatamente onde haja demanda para esse produto. Como que foi a questão da tendência do milho safrinha esse ano no Mato Grosso, né? Nós tivemos uma expansão da área ou tivemos uma retração da área, né? Isso é importante saber para fazer planejamento de uma série de questões, né? Qual que é a distribuição espacial hoje das áreas de soja? E se eu pensar numa empresa que trata de insumos, como por exemplo a venda de fertilizantes, aonde que estão localizadas essas áreas dentro do meu território de vendas, para que eu possa me planejar e verificar a distribuição de território ou mesmo a definição de metas de vendas, né? E qual foi a marcha de plantio de uma cultura como, por exemplo, o milho verão no Paraná nessa última safra de verão? Qual é o ponto em comum que eu tenho em relação a essas 6 questões que foram exemplificadas? Basicamente é o atendimento desses 5 adjetivos. Eu preciso de informações que sejam ao mesmo tempo georreferenciadas, para que eu tenha segurança de saber onde elas estão no espaço. Elas têm que estar organizadas de uma forma inteligente, seja ele de informação geográfica ou não. Crucialmente, eu preciso que a informação tenha um mínimo nível de acurácia, então ela tem que ser uma informação precisa, que ser atualizada, não nos adianta planejar nada com a informação da safra anterior, né? E uma questão fundamental, cada vez mais, é a questão da disponibilidade no tempo certo, ou seja, se essa informação da área precisa e atualizada da safra de soja no Paraná for obtida lá em setembro, eu teria que ter essa informação lá em março, abril, quer dizer, ela vai chegar com uma defasagem e talvez o valor agregado dessa informação seja bem menor do que se ela tivesse sido disponibilizada com 3 ou 4 meses de antecedência.
né? Então, esse conceito de agricultura de decisão, essa inteligência espacial vem da integração do mundo GIS, ao qual a imensa maioria de vocês já está habituada, integrando com uma solução de BI, seja ela uma solução de BI por natureza, vendida por algumas das grandes empresas do segmento de tecnologia da informação, ou a ferramenta mais adotada no mundo, que é o Excel, né? Muita gente ainda trabalha com informações disponibilizadas em planilhas, mas poder vislumbrar, no caso dessa adoção pura do BI, ver esse cubo de uma maneira muito mais inteligente, ou seja, poder fazer análises, o uso muito mais efetivo do potencial da geotecnologia, ou seja, simplesmente mapear e colocar dentro de um sistema de informação geográfica, a gente entende que é uma função muito básica, né? Nós temos que ter a capacidade de organizar essa informação de modo que a gente possa simular cenários, ou seja, prever alguma coisa. E nesse sentido, o conceito abrange, como não poderia deixar de considerar, as variáveis todas que estão envolvidas, a definição de uma lógica, ou seja, estabelecer quais são as regras de negócio que estão envolvidas, para que eu possa gerar uma inteligência de cenários, né, com todos os atores que estão envolvidos. Ou seja, essa etapa de criar as regras de negócio e dotar a informação de uma inteligência espacial é que permite diferenciar uma aplicação básica ou uma base de dados simples de uma base de dados extremamente complexa, né, para que a gente possa fazer realmente essa simulação de cenários. Tem sido assim nas últimas 3 ou 4 safras, como vai ser a próxima. Então, basicamente, isso consiste em pegar os dados que se tem, sejam eles oriundos de imagens de satélite, de dados de campo, dados de outras informações, dados internos da sua organização, e transformar dado em informação, que por sua vez gera conhecimento, que lá na frente vai virar inteligência. Essa inteligência que a gente quer, então, abordar na apresentação. Se a gente considerar o que tem havido nos últimos anos e considerando o que tende a acontecer nos próximos 5 anos, nós temos aqui que a melhoria do desempenho do agronegócio está muito vinculado a esses 5 elementos, ou seja, nós precisamos desenvolver novas variedades, né? As empresas que produzem semente estão sempre interessadas e já têm na mão a sua próxima geração, né, para disputar o market share de mercado. Envolve a otimização do uso de todos os insumos, né, sejam fertilizantes, defensivos, sementes, melhorar a logística do transporte e a mecanização da lavoura, né, a melhoria de processos de planejamento e controle, melhorar os processos industriais para reduzir perdas que ocorrem hoje ainda naturalmente nesse processo, e fazer um efetivo gerenciamento da produção. Desses 5 itens de desempenho, em 3 deles a gente tem uma grande aplicabilidade da inteligência espacial e do conceito de agricultura de decisão, que são os 3 que aparecem agora na tela com uma seta vermelha, né? Sobre os outros 2 a gente não vai ter nenhum tipo de gerência. Então, basicamente, o que eu preciso, o grande desafio é atender aqueles elementos que eu mencionei antes, de ter essas informações precisas e atualizadas, dentro de uma granularidade ideal, ou seja, não adianta eu ter o dado de produção de soja para o Paraná, se ele for dado para o estado inteiro. Eu quero saber aonde no Paraná essa área está concentrada, aonde tem mais produção, aonde tem menos, onde isso é plantado primeiro, onde isso é colhido por último, né? E, fundamentalmente, o tempo é uma questão muito importante. Eu tenho que ter essa informação disponível em tempo hábil, né? A gente já passou do uso da tecnologia de fazer aplicações convencionais e básicas, né? A gente pode pegar uma imagem de satélite, como a gente vê aqui, uma composição falsa cor à esquerda, e fazer um processamento de modo que a gente possa distinguir muito mais claramente as enormes variações que tem nessa área. A princípio parece que a vegetação é toda uniforme, mas dá para ver pela imagem da direita que ela tem uma série de diferentes situações, né? A partir do momento que eu tenho uma imagem de satélite e faço os devidos processamentos, eu posso começar a gerar informações bem básicas, como, por exemplo, simplesmente fazer o mapeamento da área agrícola. Tem aqui um resultado binário, é agrícola ou não é agrícola, e fazer essa comparação entre a expansão de uma determinada área no passado e como ela se comporta na safra atual.
né? Isso basicamente passa por detecção de mudanças, ou seja, ver com uma imagem na data 1 e na data 2, operar algum processamento que me permita gerar uma imagem de diferença, e aqui eu vou ter o que teve de alteração. Essa alteração pode ter sido positiva ou negativa. Positiva, eu tive um incremento de biomassa. Negativa, eu tive uma supressão de biomassa. Então fica muito fácil de identificar onde houve desmatamento ou onde cresceu alguma cultura agrícola. Isso permite identificar que houve uma alteração. Não me diz ainda que tipo de alteração foi essa. Então, há uma série de aplicações que têm sido geradas através de imagens de satélite para fazer, por exemplo, cálculo de ITR. Como eu posso analisar a malha viária ou a distribuição das glebas dentro da minha propriedade e fazer uma série de análises de sustentabilidade para identificar áreas de preservação permanente, área de reserva legal, aonde eu tenho áreas efetivamente ocupadas, para poder gerar no fim lá um quadro de áreas tributáveis e poder recolher um valor coerente com o que eu preciso, ao invés de ser taxado sobre uma área maior do que a que justamente é devida para o fisco. Infraestrutura, nós temos hoje um problema muito sério no Brasil, que é a questão de armazenamento, e por esse gráfico da esquerda, atualizado agora em outubro de 2016, a gente pode perceber que mais da metade dos silos de 3 cerealistas, 16 dessa capacidade áreas rurais, dos produtores rurais. 5% está na mão do governo, 21% nas pertences cooperativas e 6% aos portos. Se a gente olhar nesse mapa da direita, a gente verifica uma concentração muito grande dos principais silos na região sul e sudeste, sul e centro-oeste, né? Alguma coisa no sudeste e muito pouco no nordeste e no norte do Brasil. E esse tipo de dado pode ser utilizado, como por exemplo aqui, a gente tem um buffer aqui de 100 quilômetros no entorno de Bossoroca, um município no noroeste do Rio Grande do Sul, onde se percebe claramente que a posição do silo está abrangendo uma série de municípios que têm uma produção muito alta de soja. Há experiências do passado de fazer dimensionamento da nova localização de silos para armazenagem com base em dados de produção e dados de mapeamento dessas áreas que permitem uma otimização e uma redução significativa de custos ao final do período de 1 ou 2 anos, em função da simples localização de um novo ponto de armazenamento com base em informações espaciais que tenham precisão e atualidade. Um exemplo de integração de uso de BI, em alguns sistemas, eu tenho a capacidade de definir através de alguns filtros e gerar, por exemplo, nesse caso, o quanto eu tenho de fertilizantes comercializados para soja por estado, né? Basicamente, um sistema de BI vai gerar um relatório e o usuário tem que ter uma capacidade cognitiva muito grande para olhar essa lista de estados aqui e identificar, logicamente, como está ordenado por tamanho. Eu vejo que claramente o maior volume de fertilizante foi para o Mato Grosso, depois Goiás e Paraná, mas se a gente pensar numa granularidade dentro do Mato Grosso, aonde está isso? Dificilmente alguém vai ter a capacidade de visualizar a espacialização de todos os municípios do Mato Grosso. Se eu transferir isso para um mapa, tem aqui a divisão desse estado em unidades de venda, ou seja, eu tenho 4 territórios, e de cara a gente já percebe que tem um elemento descontíguo, ou seja, há uma gerência de vendas azul aí, e um município de azul no meio da área amarela, ou seja, isso já por si só demonstra que pode ser feita uma redefinição de território de vendas. Esse município que está em azul deveria pertencer à área que está em amarelo. Se nós extrapolarmos os volumes de venda de fertilizante desse território verde, a gente vai ver que ele está comercializando em diversas áreas que não pertencem ao seu território de venda, ou seja, está havendo uma falta de limite de território de venda em que o território verde está vendendo para todos os demais. Isso pode gerar uma série de problemas internos. Na hora que eu tenho, então, a disponibilização desses dados e faço uma análise estatística mais avançada, eu posso gerar, por exemplo, uma superfície geoestatística
para minha análise. Né? Se eu fosse fazer meramente um mapa temático, eu ia ter que me respeitar o limite administrativo de cada um, não teria os um mapa pintado com as diversas classes que eu defino na minha análise, mas não teria essa capacidade de poder fazer uma análise mais detalhada como é esse caso. Bom, chegamos ao ponto mais crucial, que não basta hoje saber onde está crescendo. Na verdade, eu preciso saber o que está crescendo e, de preferência, o quanto. Então, extrair a partir de uma imagem de satélite, seja ela de alta resolução, de média ou de baixa, informações de onde estão localizadas as culturas é uma informação praticamente trivial. Né? Qualquer solução ou qualquer mapeamento sobre a tela vai permitir gerar essa informação. Agora, subir um degrau nessa escada, que significa definir isso aqui é uma área de soja, isso aqui é uma área de milho, ou de feijão, de trigo, e o quanto está sendo produzido, exige uma capacidade de análise bem mais refinada. Né? Então, a partir da utilização de imagens multitemporais ou de multiresolução, nós podemos traçar, definir um número mínimo de imagens que me permitem analisar o comportamento daquela cultura de interesse ao longo da safra e poder gerar um mapa que me diga quais são as áreas de milho, quais são as áreas de soja e assim por diante. Né? Logicamente, há um calendário agrícola que depende da região onde está sendo plantada, que depende de um contexto econômico, depende de um contexto climatológico, né? Há um gatilho de precipitação que dispara a intenção do produtor, e o fato de que eu tenha plantado a minha área de soja nesse fim de semana não significa que o meu vizinho também fez isso. Por exemplo, se ele não recebeu fertilizante ou tem a semente já na mão, ele vai ter que postergar esse prazo. Mas é fundamental que ao longo de toda esse período da minha safra, eu tenha disponibilidade de informações. E isso até muito pouco tempo atrás ficou muito limitado. Nós tínhamos um número menor de satélites, hoje esse número já é bem maior em diversas resoluções. Nós temos uma série de dados públicos e gratuitos, outros dados comercializados pelas operadoras, e é fundamental que eu disponha de várias coberturas para que eu possa fazer essa análise. Né? Tomando como exemplo o milho, né, nós temos aqui uma coisa bem interessante. O milho, em geral, ele leva, depois de emergido, uma planta de milho leva quase 19 dias para atingir meio metro de altura. Mas vejam que pela curva de crescimento, a cada 4 ou 5 dias, ele praticamente cresce outros 50 centímetros. Ou seja, é uma planta que tem um crescimento extremamente agressivo, praticamente de meio centímetro por hora, e que ao final aí de 30 a 40 dias está com mais de 2 metros de altura. Logicamente, isso vai se refletir num volume de biomassa e de uma resposta espectral captada pelas imagens que pode ser analisado. Né? Todavia, eu tenho, como eu mencionei já antes, diversos tipos de manejo ou diversas áreas de cultura. Né? A soja é plantada no Brasil inteiro, o milho, o feijão, e não necessariamente essas janelas são respeitadas em todos os estados. Um exemplo aqui é a curva de milho-verão no Rio Grande do Sul. Vejam que no meados de setembro já teve início o plantio, a curva da resposta espectral está atingindo aqui uma assintótica lá por meados de janeiro, e se a gente comparar com a Bahia, esse crescimento se dá quase 45 dias depois, ou seja, eu tenho, ao analisar uma cultura que tem uma grande dispersão dentro do país, eu posso chegar a um gráfico como esse, que dificilmente permite qualquer análise simplificada, ou seja, na hora que eu tenho esse monte de amostras em que eu delimitei e defini a curva de comportamento espectral de cada amostra ao longo do tempo da safra, eu vou fazer uma seleção. Na hora que eu selecionar, por exemplo, só um dos estados, nós temos já uma situação muito mais agradável, em que se permite estabelecer já um comportamento padrão e a partir daí definir a ocorrência dessa determinada cultura de interesse ou não. Né? Em algumas situações, isso pode ser feito através de imagens de baixa resolução. Nós estamos visualizando aqui uma imagem do sensor MODIS, que está aberto, disponível nos satélites Aqua e Terra da NASA, uma imagem gratuita.
e nós percebemos aqui a cobertura do Brasil, né? Eu tenho, ao longo de um único dia, no dia 1, 3 passagens. Essa área azul que vocês observam no meio é um gap com falta de informação em função do movimento de rotação da Terra enquanto o satélite se desloca. O que as empresas usualmente fazem? Elas pegam lá o primeiro pixel lá no Amapá, esse pixel está sem nuvem? Tá, então armazena. Ele está coberto de nuvem? Então joga fora. No segundo dia, esse pixel que ontem foi descartado, hoje ele está sem cobertura de nuvens? Está. Então, ele passa a fazer parte de uma composição. Teoricamente, nesse caso do MODES, ao final de 16 dias, nós vamos ter uma imagem que tem a tendência de estar livre de nuvens, a não ser que eu tenha cobertura de nuvens durante 16 dias em todas as passagens. Mas isso nos permite, então, identificar e gerar um mosaico que pode ser utilizado para extração das informações. Para os próximos slides, vocês vão perceber uma animação, tá? Aqui sobre o Paraná. E vão aparecer duas cores básicas. O marrom, que significa ausência de biomassa, ou seja, eu tenho solo exposto ou área plantada, recém-plantada, em que não houve emergência da cultura, áreas urbanizadas, e eu vou ter uma cor cian, que me dá o auge da biomassa, ou seja, reflorestamentos, vegetação natural e áreas agrícolas em expansão. Como, logicamente, o reflorestamento e a área de vegetação natural não tem uma alteração significativa ao longo de 3 ou 4 meses, se aquele pixel que começou como sem resposta, sem biomassa, cresceu em 30 ou 40 dias e teve uma biomassa X, a tendência de que isso seja uma área agrícola de certa cultura é muito grande. Então, percebam que a animação vai mostrar agora, nós temos aqui 12 datas, vocês estão vendo uma diagonal que vai lá de Foz do Iguaçu até o centro-sul de São Paulo, que era uma área coberta de soja, ela foi colhida, agora o marrom significa a área de preparação do solo para o plantio do milho safrinha, à direita a área já ocupada por trigo em cian, e à esquerda, de novo, essa diagonal começa a ficar cada vez mais cian. Significa que o milho verão, o milho safrinha está crescendo, até que chegue o momento da senescência e da sua colheita, né? Ou seja, ao longo dessas 12 datas, durante esses 4 ou 5 meses, eu tive capacidade de analisar 12 imagens e captar qual é o perfil espectral para poder fazer uma inferência muito mais precisa. Ao final desse período, eu tenho condição de gerar, por exemplo, um mapa de calor, onde nós estamos vendo aqui, além da divisão de micro-regiões e a divisão municipal do Paraná, um mapa de calor que mostra a área com maior concentração de milho, em vermelho, e a área de menor concentração de milho em azul. Se eu tiver a capacidade de fazer essa análise da safra corrente e da safra anterior, a gente pode gerar um mapa de dinâmica, ou seja, em vermelho nós temos as áreas em que houve expansão da lavoura de milho safrinha, e em azul as áreas em que houve retração. Isso significa o seguinte, que o produtor não deixou de plantar, ele só não plantou milho safrinha, ele foi para outra cultura, que em função de alguma decisão que ele tomou, lhe era mais conveniente, né? Mas eu tenho condições de analisar, então, como se comportou a dinâmica dessa safra. Aqui um exemplo, onde a gente consegue perceber claramente que mesmo usando um pixel de baixa resolução, como é o caso do MODES, ele tem uma capacidade muito grande de fazer a extração das informações de uma maneira assertiva, né? Apenas como elemento de comparação, para essa determinada área que vocês estão visualizando, eu selecionei essa área demarcada, ressaltada em vermelho, no centro da imagem. Aqui seria uma visão que aparentemente parece ser míope do MODES, mas vejam que ela guarda uma relação bem interessante de proximidade espacial com a imagem Landsat com 15 metros de resolução, ou seja, é perfeitamente identificável que aquela área ali teve alguma alteração e, logicamente, pode ser, então, identificada, tá? Como resultado final de uma comparação como essa, vamos utilizar a referência que tem sido dada da Conab, ou seja, para uma determinada safra no Paraná, nós tivemos aqui uma área total de 844.700 hectares plantada, e o que eu consegui com a imagem chegou a um total de 838.496. Bom, vem a pergunta, Marcos, por que eu fazer um mapeamento para ter uma diferença de menos de 1%? Resposta é, primeiro, o dado da Conab, ele é um dado amostral, e ele é dado para todo um estado.
Então, eu vou ter transformando o dado da Conab num mapa, eu vou ter a figura da esquerda. Transformando o dado da imagem num mapa, eu vou ter a figura da direita. Tá? Ou seja, eu sei exatamente aonde está localizada a área de plantio, e eu posso obter informações como, por exemplo, quantas hectares eu tenho por município. Um dado que hoje não é disponível no caso da Conab. É disponível pelo IBGE? Mas com uma defasagem de quase 2 anos. Então, quer dizer, a gente tem um ganho significativo de utilizar essa informação. Segundo grande diferencial, que a gente consegue gerar com essa informação com quase 2 a 3 meses de antecedência antes do dado oficial, uma vez que a Conab faz reaproximações e vai refinando o seu número ao longo de toda a colheita. Né? Esse dado final poderia ser disponibilizado em função de qualquer divisão administrativa. Exemplo, micro-regiões do IBGE, a definição de território de vendas da sua empresa, ou eventualmente os próprios municípios do IBGE. Um exemplo bem claro da aplicabilidade desse tipo de base de dados é o seguinte, para essa safra que nós recriamos aqui, se eu pegar a safra 13 e 14, tá, eu tive uma área de efetivo plantio de milho que somou aí mais de 1.120.000 hectares. Suponhamos que uma determinada empresa tivesse vendido sementes num total de equivalente, transformando sacos de semente em hectares, de 350.000 hectares. E ela tinha uma previsão de que ela detinha 40% do market share. Tá? Na verdade, ela não detinha 40%, ela detinha 31,22%, porque ela estava considerando uma área de efetivo plantio bem menor do que a área efetivamente plantada, a área real. Num outro caso da soja, para essa mesma safra, tem aí 4.857.000 hectares, havia uma previsão de equivalência de área de 1.800.000 hectares, e a empresa imaginava que ela tinha 32% de market share, quando na verdade ela tinha 37%, ou seja, num caso havia uma subestimativa do market share, no outro caso uma superestimativa. Né? Isso tem uma aplicabilidade muito grande para toda a cadeia de insumos, né? Sejam sementes, fertilizantes, produtos agrícolas, defensivos agrícolas, a questão do seguro agrícola e dos próprios tratores e implementos atrelados a essa cadeia de produção. Detalhando aqui apenas esse exemplo, a gente tem aqui para uma determinada área do Paraná, um salto bastante significativo de 2014 para 2015, aumentando em quase 33% a área plantada, e depois um salto de quase 15% de 2015 a 2016. Né? Comparando os dados obtidos por uma determinada tecnologia, né, em 2015, em relação aos dados fornecidos por uma consultoria, a gente tem uma variação aí de quase 12%. Né? Se a gente for atrelar aqui a grandes áreas, áreas que apareciam aqui como tendo 71% de market share, na verdade tinham 60,62%, ou seja, uma superestimativa da área, enquanto na região 2 se imaginava ter 54% e na verdade tinha 61%. É o exemplo que a gente demonstrou agora há pouco para o Rio Grande do Sul. Né? Bom, para que eu possa gerar áreas de expansão agrícola, bases de dados de expansão agrícola, eu preciso levar em consideração uma série de coisas, como por exemplo, a necessidade de mecanização. A imensa maioria das áreas hoje de grande produção são mecanizadas. Então eu não posso colocar uma colheitadeira ou um trator numa declividade acentuada, eu preciso gerar uma informação de declividade que vai ser utilizada para refinar a minha informação. Né? Eu preciso também, para evitar questões de restrição ambiental, mapear quais são as minhas áreas de APP ao longo da vegetação, da hidrografia, dependente, logicamente, da largura de cada curso d'água e das nascentes. Eu preciso levar em consideração informações básicas, como a existência de unidades de conservação ou de terras indígenas, e no final eu tenho condições de gerar um mapa, onde eu posso ter uma legenda bastante simples, mas bastante interessante para o planejamento. Vocês estão vendo aqui em vermelho as áreas que existem, que podem ser mecanizadas sem criar nenhum problema de restrição ambiental, né? Inseridas no município aqui de Primavera do Leste, ou seja, eu tenho já uma área ocupada por agricultura, mais de 328.000 hectares, uma área de pastagem, uma área de mancha urbana aqui na área sul do município, e as áreas em verde escuro são áreas que eu tenho restrições para explorar, sejam em função de declividade ou de ser uma área de vegetação natural. Então, esse diferencial é o seguinte, é poder gerar a partir dessas imagens
informações de toda a área de interesse, sendo elas genéricas, dizendo isso aqui é agricultura ou não agricultura, ou entrando no detalhe de identificar qual é a cultura em análise, né, dentro de uma granularidade municipal. Ou seja, a gente não está restrito só às áreas de plantio, porque a gente está considerando o todo. Eu não estou gerando um dado que é declaratório, como faz o IBGE, e nem um dado amostral, como a Conab. Nós costumamos dizer que, na verdade, é um censo ao cubo, uma vez que eu tenho um censo espacial, a visão sinótica do satélite, um censo espectral, pela utilização de diversas bandas, eventualmente de imagens sintéticas geradas a partir das bandas originais, e de um censo temporal, uma vez que eu considero várias datas para fazer a minha análise. Um outro tipo de base de dados, que a gente chamou aqui de índice de mecanização, considera um mapeamento de uso do solo, com uma legenda também simplificada, onde eu possa extrair onde estão as áreas atualmente utilizadas para agricultura e atualmente utilizadas para pecuária. A partir dessa informação e dos dados de declividade e outras informações, eu posso verificar quais são as áreas agricultáveis. E, dentro dessas agricultáveis, a área agricultável menos área de plantio significa a área que eu posso ainda expandir, né, e gerar informações de mecanização em função de dados de produção, de implementos e de equipamentos, e uma área de um índice de mecanização com base na estrutura fundiária, né. A gente teve uma queda muito grande, né, nos últimos anos, de 2013 para 2015, por exemplo, tratores, a redução de venda efetiva foi de quase 43%, a redução de colheitadeiras foi maior ainda, quase 61%, e se a gente observar a distribuição espacial das principais fabricantes, ela é muito similar, todo mundo está presente nas áreas que tem mais interesse. O mapa de cima à esquerda mostra todas as concessionárias do Brasil e depois cada uma das principais marcas presentes no mercado. A partir da imagem que a gente gerou, né, utilizou, seja ela uma imagem de baixa resolução, como é o caso do Moldes, ou uma imagem de média resolução, como o Landsat 15 metros, esse mapa do uso do solo me permite gerar os mapas de plantio. Do lado direito, a gente vai definir, em função de unidade de conservação, terras indígenas, hidrografia e declividade, quais são as áreas de restrição para a agricultura. Bom, se eu sei de um lado quais são as áreas atualmente utilizadas para plantio e de outro quais são as áreas que eu tenho restrição, fica até simples de identificar quais são as áreas agricultáveis. As áreas agricultáveis, menos as que já são utilizadas, logicamente me levam à definição espacial de onde estão as áreas de expansão e qual é o percentual que eu tenho dentro de cada estado, de cada município ou de cada território de vendas da sua empresa, né? Esse mesmo mapa de áreas agricultáveis, a partir das informações da área plantada e do que a gente chama de um índice de comercialização, que é obtido pelo número de equipamentos efetivamente vendidos na safra anterior, né, que são disponibilizados pela Anfávia, e normalizados por um índice de desenvolvimento rural gerado pela Fundação Getúlio Vargas, a gente chega nesse índice de comercialização. O IM1 ele é gerado pela própria integração do índice de comercialização com a área agricultável. Para refinar esse índice, eu uso o dado de estrutura fundiária do INCRA, que a gente tem disponível, e eu consigo, então, refinar e poder comparar e estabelecer dois limiares. A diferença entre o IM1 e o IM2 me dá um potencial de venda dentro daquela área, né? Como eu mencionei, a gente usa esse fator normalizador, que é dado pelo Índice de Desenvolvimento Rural, que foi gerado pela Fundação Getúlio Vargas para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que nada mais é do que um índice que considera pesos, né? Ele envolve aqui questões econômicas, sociais, ambientais e demográficas para distinguir um estado do outro e um município do outro. Então, eu tenho dados para poder distinguir um município do outro ou um estado do outro, né? Eu vou dar aqui um exemplo hipotético e em seguida a gente vai lançar uma primeira pergunta para que todas as pessoas que estão participando, de forma a identificar qual é a demanda que existe entre as pessoas que estão participando desse webinar, tá? Nesse exemplo hipotético, eu tenho aqui um município de 160 mil hectares. Então, como cada quadrado aqui está representando 10 mil hectares,
eu tenho hoje uma área efetivamente plantada, ou seja, utilizada como agricultura, de 50 mil hectares, e uma área de expansão agrícola de 30 mil, ou seja, essa área ela pode ser convertida em 1 ano, em 10 ou nunca, né? Mas ela é capaz de ser convertida sem que se crie nenhuma restrição ambiental. Então eu tenho aqui um somatório de área agrícola com área de expansão de 80 mil. Com base nas premissas e na lógica, na regra de negócio para gerar esse índice, eu tenho aqui hoje um potencial de vender 32 tratores nessa área agrícola, ou 4 colheitadeiras. Se eu considerar a área de expansão, eu teria um adicional de 18 na verdade, né, para dar a soma de 50, e de mais 2 colheitadeiras, ou seja, eu tenho um potencial aqui de vender 4 colheitadeiras hoje, e suponha que a minha meta é vender pelo menos 2 nesse município. Então eu defino que a meu market share tem que ser de pelo menos 50% naquela determinada região. Em outras regiões eu posso ser mais agressivo ou menos agressivo, mas é um elemento que me ajuda a definir com base palpável qual seria a meta de vendas. Isso aqui, nós estamos falando claramente de um índice de mecanização, ou seja, está muito voltado para quem produz hoje trator e colheitadeira ou implemento. Mas a analogia para quem vende semente, fertilizante defensivo é exatamente a mesma, né? Dando um exemplo hipotético aqui, vamos pegar o exemplo do estado do Mato Grosso, em que eu tenho 3 concessionárias, cada um com a sua área de atuação, amarelo, vermelho e verde. Na hora que eu analiso essa área de vendas pelo potencial de vendas, a gente está vendo que a área vermelha tem um índice de uma capacidade, um potencial de vendas bem menor que o da área verde. Então, se hoje na área verde eu tenho só uma concessionária, eu posso pensar em expandir, eventualmente, o número de concessionárias ou de ampliar a minha força de vendas dessa concessionária, porque ela tem um mercado muito mais potencial do que o da área vermelha, né? Linkando essa informação com a questão da infraestrutura fundiária, a gente tem aqui um exemplo, como era de se esperar, o Mato Grosso tem uma concentração muito baixa de propriedades de pequeno porte, no caso aqui de menos de 10 hectares, mas tem uma concentração muito grande de áreas com mais de 10 mil hectares. Então, uma vez que a gente tenha uma base de dados que considera o tamanho de todas as propriedades, fica simples de fazer uma análise e verificar qual é o perfil preponderante em determinada área, em determinado município, num determinado território de vendas e focar a minha estratégia de marketing em cima da realidade fundiária, da realidade de uso da terra daquela área, né? Para finalizar essa parte, antes da pergunta, eu tenho aqui o exemplo de Indiaporã, onde a gente pode observar na tabela os 3.784 propriedades rurais, verifica-se uma preponderância, né, em termos de percentual na classe de 101 a 500 hectares, mas em termos de área é uma predominância de propriedades de mais de 1.000 a 5.000 hectares. Ou seja, dentro dessa área total, um município muito grande, com mais de 6 milhões de hectares, eu tenho uma área de potencial de expansão de quase 515 mil hectares. Eu poderia ter, então, através desse novo índice, o IM2, aí um potencial de 6, antes era de 4, mas eu teria uma meta, então, aí de vender 3 colheitadeiras nessa área para a safra corrente, tá? Então, a gente vai dedicar agora alguns segundos para que vocês possam responder a essa primeira pergunta. Oi, Marcos, está me ouvindo? Sim. Alô, Marcos? Então, Oi, eu vou lançar aqui a enquete, então. Uhum. Deixa eu selecionar aqui. A primeira pergunta é, você identificou alguma demanda de interesse em qual segmento? Isso, né? Exatamente. As opções são o segmento agronegócio, segmento florestal, Isso. meio ambiente, Está lançado já ali. financeiro Agronegócio, e outros. floresta, meio ambiente, financeiro e outros, né? Deixa eu dar aqui. Então agora o pessoal pode ir votando, tá? A gente costuma esperar 30 segundos, 1 minuto, aí eu vou conseguir monitorar em tempo real aqui. E vou te passando aqui, o pessoal tá votando já. Uhum. Olha só. Agora já tem votos aqui em 3 categorias aqui. Quatro agora, só no outros que ninguém votou ainda, mas nas 4 opções dadas aqui já tem bastante votos. Esperar mais um pouquinho.
Não está mudando muito aqui. Agora o pessoal já votou, acho que quem está votando está estabilizado aqui o perfil. Eu vou até encerrar então aqui a enquete. Ok. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu consigo compartilhar, se as pessoas estão vendo, mas vou passar o resultado aqui que deu. 44% votou em agronegócio, 49% em meio ambiente, então, em primeiro lugar, meio ambiente 49%, agronegócio 44%, e empatado em terceiro e quarto lugar, floresta e financeiro 4%. Ninguém votou na opção de outros. Ok. Então tá aí o resultado da primeira enquete, Marco. Ok. Bom, ou seja, com essas bases de dados, a gente tem condições de definir indicadores que podem ser utilizados para os mais diferentes fins, né? Logicamente, muitas das aplicações que a gente está abordando aqui de agronegócio tem uma ligação muito estreita com sustentabilidade, que está ligada à questão ambiental, né? Então, talvez vocês tenham identificado já algumas demandas que vão estar relacionadas com a necessidade de dados para planejamento ambiental também. Bom, esses índices, tais qual mecanização agrícola, ou bases de dados de agricultura, ou base de dados da área de soja ou de milho, eles podem ser disponibilizados, ou seja, juntar esses dados públicos com dados próprios da empresa e, a partir da definição de um processo de armazenamento e processamento, ser compartilhado, seja através da estrutura que já exista na sua empresa ou de uma solução que venha a ser desenvolvida. Tá? Uma nova aplicação de geotecnologias tem sido a geração de mapas de risco de ocorrência de pragas, ou seja, pegar a informação, agregar inteligência e ter uma informação realmente de valor agregado. O exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo de ocorrência de uma praga chamada diabrótica, tá? E que é uma praga que faz a postura no sistema radicular do milho e acaba comprometendo de uma maneira muito significativa a produtividade, ou seja, a planta praticamente não produz nada, então a sua produtividade vai ser muito baixa. Foram definidas aqui a análise de informações agrupadas em 3 classes, edáficas, meteorológicas e de risco. Então a gente sabe que, por exemplo, a fêmea prefere solos mais escuros, com maior teor de argila, com maior capacidade de armazenamento d'água. Então cada tipo de classe vai ter o seu peso. Influencia muito precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, umidade do solo, e influencia as culturas de risco. Se eu tenho uma área de milho e ao lado tem uma área de feijão, o risco é um. Se eu tenho ao lado uma área de soja, o risco é outro. Então, a partir da definição de um algoritmo em que se ajusta os pesos dados a cada um dos mapas, né, a gente consegue gerar um risco de ocorrência ao longo de cada mês, né, de que janeiro a dezembro, em que a gente tem aqui no vermelho as áreas de maior risco e em cian as áreas de menor risco. Tá? Ou seja, eu poderia definir mês a mês qual é o risco. Logicamente, o milho verão só ocorre no verão, o milho safrinha só ocorre no inverno, mas eu tenho condições de definir qual é a necessidade ou a probabilidade de eu vir a ter problemas com esse tipo de ocorrência de praga. Apenas para ilustrar, se a gente pegar aqui só a região sul, a gente tem que em fevereiro, que é o auge, né, do milho verão, eu tenho mais de 71% de toda a área com índice alto ou muito alto. E se a gente analisar a distribuição espacial do milho verão, a gente vai ver que a figura da esquerda casa muito bem com a figura da direita, né? Ou seja, essas áreas têm uma demanda muito grande de comercialização, de necessidade de utilizar alguma solução, seja ela uma semente resistente ou um produto químico que garanta que haja uma boa safra. Um grande exemplo que tem tido também são bases de dados para due diligence, ou seja, é você ter informações para analisar e avaliar o risco de adquirir ou de arrendar uma determinada área de interesse. Isso é muito voltado para quem trabalha com o segmento financeiro. A gente está tendo hoje uma corrida mundial de terras e muita gente está envolvida no Brasil, investindo no Brasil. Nós tivemos há menos de 2 meses um investimento de um fundo americano que comprou mais de 1 bilhão de uma grande companhia de terras aqui do estado de São Paulo. Ou seja, há uma demanda grande por planejamento físico rural e esse investimento no setor agropecuário em função dessa importância geopolítica que o Brasil tem hoje na produção de alimentos, né? Esse caso de aplicação de due diligence, basicamente, é uma solução em que eu tenho
a análise de um primeiro sistema baseado em desktop, onde eu entro informações de uma variedade de informações, como, por exemplo, a localização geográfica, qual é o tipo de infraestrutura existente de portos, estradas e ferrovias, o bioma, a expansão de áreas agrícolas, o uso do solo, a altitude, e literalmente, ao apertar de um botão, é gerado um relatório executivo, que nada mais é do que um PowerPoint com 19 telas, em que eu tenho, a exemplo do que aparece aqui na direita, na figura da direita, informações sobre o valor da terra nua, a disponibilidade de precipitação, temperatura média, qual é o tipo de informação para solos, qual é a capacidade de plantio e assim por diante. Isso permite analisar as informações. Eventualmente eu tenho lá interesse em comprar uma propriedade no Maranhão, e eu tenho 4 candidatos. Qual é a propriedade que eu vou considerar, né? De um outro lado, a mesma aplicação, só que no lado web, em que eu posso fazer o compartilhamento dessas informações e disponibilizar a informação via web para todos os usuários interessados que tenham a senha de identificação de login e acesso para ter essa informação em qualquer lugar do mundo, né? Pulando para a área florestal, eu verifiquei que muita gente também pode ter interesse nessa área. Exemplos aqui de aplicabilidade de uma base de dados que avalia a área estocada, por exemplo, quer dizer, qual é a área realmente plantada de cada talhão, quanto que eu tenho de falhas, como é que está a estrutura administrativa em função da reforma ou da ampliação e inclusão de áreas novas, como que foi a produtividade do meu último corte, qual é o volume de madeira que está chegando na minha fábrica. Então, são utilizações importantes, bases de dados que foram geradas de forma a fazer o planejamento, né? Um resumo dessa solução aqui, são mais de 80 mil hectares que foram mapeados, e a gente conseguiu identificar uma série de problemas, seja de plantio, de manejo ou de transporte, que eu vou listar agora. Nesse primeiro caso, tinha que, para você ter dado de produtividade florestal, você tem que ter 2 informações básicas: o volume de inventário preciso, e no caso que a gente tem, né, 348,23 metros cúbicos por hectare, e uma área de talhão muito precisa. A área existente no cadastro era de 19,10, quando na área real era 17,62, ou seja, aqui eu tenho uma diferença de quase 8% a menos no volume de madeira que vai ser extraído dessa área. Isso pode significar, eventualmente, uma falta de madeira no pátio da fábrica, né? Um outro caso é o eucalipto, que é o caso aqui, geralmente ele é conduzido em talhadia simples, ou seja, você define uma rotação de 5, 6 ou 7 anos, dependendo da finalidade da madeira, e você corta tudo de uma vez só. Nesse talhão, alguém resolveu fazer nesse losango, que está destacado em vermelho, uma talhadia composta, ou seja, escolher as melhores árvores e deixar elas continuarem crescendo. Só que não havia nenhum registro no cadastro, ou seja, a empresa não sabia que existia esse experimento sendo conduzido sem nenhum registro, né? Nesse terceiro slide, a gente vê um claro reflexo da falta de homogeneidade no combate à formiga, que é uma praga florestal. Então, ao rebrotar, esse talhão teve uma série de problemas de combate e ele acabou comendo mais de 10% de todas as árvores que haviam, ou seja, o volume da minha segunda rotação vai ser 10% menor do que o da primeira, quando deveria ser 30% maior, né? E aqui um caso crítico que envolve fraude. Nós temos um volume de inventário bastante preciso, de 3.598 metros cúbicos. Ele é preciso porque pelo volume carregado nos caminhões eu tive aí 3.540, só que entre sair do campo e chegar na fábrica, 12% da madeira acabou desaparecendo, né? Aqui uma aplicabilidade de base de dados para fazer planejamento de produção sobre uma área aqui de 1.500 hectares. A gente resolveu dar um zoom numa determinada área e foi feita uma análise de tipo de solos, ou seja, cada um desses pontos representa um ponto que é distante de 50 metros um do outro, e a minha produtividade florestal varia muito em função do solo. Então, no momento em que eu defino um mapa de solo, vocês podem ver que agora cada ponto tem a sua cor em relação ao tipo de solo predominante na área. Eu tenho condições de gerar um mapa de sítios com base em solos, e a partir daí tem um volume muito mais preciso de inventário florestal a partir da rodagem, da aplicabilidade de um algoritmo
que lê a imagem e faz a correlação com o dado de campo e me gera mapas em que eu tenho a capacidade de definir qual é o volume em metros cúbicos que existe de madeira naquele talhão com um índice de assertividade aceitável, né? A gente começou a apresentação abordando aquela questão da infraestrutura, da robustez da plataforma do Google, e ela é claramente visualizada nesse exemplo. Aqui nós temos uma área no Mato Grosso do Sul, de 5,4 milhões de hectares. O resultado do mapeamento feito é um mapeamento compatível com a escalão para 50 mil, e esse mapeamento foi feito em 3 dias, ou seja, a gente tem uma capacidade de mapear praticamente 1,5 milhão de hectares por dia, num projeto que demandaria aí pelo menos 2 ou 3 meses, feito num prazo extremamente exíguo. Por quê? Porque eu consigo colocar a maior parte do trabalho dentro de 1 hora máquina em vez de 1 hora homem. Então, eu consigo ter um preço bastante competitivo para oferecer no mercado. Em relação ao meio ambiente, a gente tem tido uma demanda cada vez mais crescente de certificações, são bases de dados para certificação, seja no setor sucroenergético quanto no de soja e milho. No sucro energético, basicamente, certificação Bom Sucro, RFS2 para os Estados Unidos ou JAS para o Japão. E no lado da soja, uma demanda muito crescente de empresas que não querem comprar milho de produtores que desmataram a partir de 2008. Ou seja, você faz a aplicabilidade de imagens de satélite e funcionalidades de processamento para definir as áreas, e isso não significa vender por um preço melhor o meu etanol, o meu açúcar. Significa poder vender. Se você não tiver certificação, esse produto nem entra no navio do lado de cá e nem é desembarcado no lado de lá. Basicamente, é a geração de um mapa com uma legenda até um tanto quanto detalhada para assegurar que não houve conversões de vegetação natural de 2007 para cá, ou 2012 para cá, dependendo do tipo de certificação, e que não há nenhum problema de restrição de uso de APP ou de outras áreas legalmente protegidas, né? Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 4 anos, só aqui na Geoambiente a gente fez mais de 5 milhões de hectares de cana, um total aí de mais de 35 mil mapas que foram anexados aos processos de exportação de etanol para contribuir com a nossa balança econômica. Outro tipo de aplicabilidade é a utilização de bases de dados em soluções para CAR, por exemplo. Nós desenvolvemos aqui a solução do CAR de São Paulo, onde o produtor entra num portal em que, com base em uma solução de Google Maps, ele pode delimitar a sua propriedade e fazer a definição das suas áreas de preservação permanente, de reserva legal e fazer a sua análise para o CAR. Num segundo instante, essa análise que o produtor fez é analisada por um técnico da Secretaria do Meio Ambiente e, caso haja um passivo ambiental, ele vai ser notificado e vai ter que buscar alguma alternativa. Uma dessas alternativas é aderir a um PRAD, né, um plano de recuperação de área degradada, em que, suponhando que dentro da propriedade dele deveria ter 20% de área preservada, ele tem 18%, esses 2% vão ter que ser recompostos através de alguma maneira, né? Então, de um lado, ao aderir ao PRAD, ele fica imune à punibilidade, uma vez que ele reconheceu que ele tem uma área de passivo e que ele vai tomar alguma ação em relação a isso. E, de outro lado, ele tem um prazo maior para resolver esse problema e continua com direito ao crédito rural. Ou seja, se você tem uma área de passivo ambiental e não estiver aderido ao PRAD, você não vai ter mais acesso a empréstimos bancários por nenhum banco público ou privado, né? Então, nesse processo, existe uma etapa de cadastro, de retificação e de análise, e você adere a esse plano de recuperação e faz, então, a recuperação da sua área para ficar em dia com o órgão ambiental do seu estado e com as instituições financeiras, né? Outro exemplo de base de dados, e aqui vem alguns resultados bastante interessantes. Nós temos tido um crescimento esse ano muito significativo de eventos de incêndio, de queimada, né? Na imagem da esquerda aqui dá para perceber a área em azul, é uma imagem em falsa cor, a área que foi queimada em uma área de floresta, né? Aqui no caso foi uma conversão
de área de floresta para agricultura. Mas eu tenho queimadas que são controladas, tem queimadas acidentais e criminosas. Se a gente pegar um exemplo aqui lá na Bahia, né, foi feita uma análise aqui para todos os estados, mas vou apresentar apenas um. A gente teve ao longo de 10 anos mais de 97 mil focos de queimada. Tá? Ou seja, eu tenho um foco a cada 5,8 quilômetros, o que é uma média muito próxima da média do Brasil. Aqui esse gráfico embaixo mostra a evolução ao longo dos anos. Tivemos uma queda no 6º ano da análise, no 7º ano da análise, depois ela começa a crescer de novo. E aqui a gente pode ver, logicamente, que em função da escala, eu tenho aqui 97 mil pontos, mas dá para ver no gráfico de baixo, na figura de baixo, uma concentração muito grande, principalmente no lado oeste, que é o lado que hoje tem a concentração de áreas agrícolas, ou seja, a adoção da queimada como um método de limpeza para preparo do plantio ainda é muito arraigada nessa região, como em várias outras do Brasil. Né? Se eu for pensar não só em queimadas, mas em incêndios florestais, ou seja, aquela queimada aconteceu numa área que anteriormente era ocupada por vegetação natural, a gente tem aqui que em 124 municípios baianos, um total de quase 14 mil focos, nenhum aconteceu em área de floresta, ou seja, são 14 mil focos em áreas de agricultura. Já nos 153 municípios da linha de baixo, 97% desses focos foram em áreas de floresta, ou seja, eu tenho uma incidência muito grande, basicamente, nesses municípios pintados em vermelho no mapa que apareceu à esquerda. São dados alarmantes e que têm tido um crescimento muito maior, notadamente agora em 2006, por condições climáticas e uma série de outras questões. Né? Para finalizar essa parte de meio ambiente, exemplo aqui de um sistema de fiscalização para ação de campo, baseado num tablet que leva essas bases de dados e que permite que o usuário em campo possa definir alguma ação. Na verdade, eu tenho a transferência dessas informações para um tablet, para um smartphone, e você consegue, então, ter o planejamento e o gerenciamento de ordens de serviço, sejam elas de fiscalização, de levantamento agrícola, de fiscalização ambiental, do seu técnico de venda, do seu RTV de venda de sementes, né, onde eu posso distribuir e verificar quem vai atender que região. A partir desse planejamento, eu posso verificar que ordem de serviço ou que tarefa já foi concluída ou está em andamento, né. Eu posso identificar dentro de um dos pontos de serviço de um determinado dia as fotos que esse cara tirou lá no campo e relatórios que ele tenha gerado através da aplicação, identificar quem é a ordem de serviço, aonde ela está e gerar um dashboard para ter a minha informação de maneira a planejar e a gerenciar melhor essas questões. Né? E, finalmente, o último item de aplicação, já estou bem adiantado no meu tempo aqui, para o segmento financeiro. Né? A gente tem hoje uma demanda muito baixa ainda de seguro agrícola. O pessoal de financiamento, os dados aqui são de 2005 a 2009, porque o último resultado oficial gerado pelo Ministério da Agricultura, incrivelmente, é de 2010, ou seja, não existem dados de 2011 para cá. Mas, fazendo um rápido comparativo, vocês podem ver que, enquanto no Brasil, em 2007, nós tínhamos 31.600 operações de crédito agrícola, nos Estados Unidos tinha 1.093.000, 1.930, né? Um volume total segurado de pouco menos de 2 bilhões no Brasil e de mais de 67 bilhões lá nos Estados Unidos. Né? Então, em relação ao seguro rural, menos de 14% das propriedades hoje têm seguro rural. E, basicamente, isso acontece aonde? Em 2 estados. Mais da metade dos créditos rurais, tá, são gerados do seguro agrícola, é gerado no Rio Grande do Sul e no Paraná. E, incrivelmente, também mais da metade em apenas 2 culturas. Ou seja, a soja e o trigo têm uma aderência muito grande, enquanto que as demais culturas têm participações muito menores. Ou seja, há um grande mercado a ser explorado pela instituição financeira que trabalha com um produto relacionado a seguro agrícola ou crédito rural. Né? Um exemplo disso pode ser vislumbrado nessa tela, onde nós temos à esquerda uma área que foi afetada por granizo, antes do granizo e depois do granizo. Ou seja, nesses talhões que estão evidenciados aí, o que a gente pode observar? Nesse talhão 1, a gente teve uma redução de 60% na biomassa. Já no talhão 4, houve um incremento de 20%, ou seja, o cara que pediu
o seguro agrícola desse talhão 4, ele não vai ser atendido, porque ele não foi afetado por esse evento, né? Senão ele teria tido uma redução de biomassa e não o contrário, um caso de incremento. Então é uma informação bastante útil, uma base de dados que pode ser utilizada pelas empresas que trabalham com esse tipo de produto. Se nós pegarmos hoje um dos maiores bancos de financiamento, que é o BNDES, a gente tem aqui à esquerda que a agropecuária ocupa hoje o terceiro segmento em termos de desembolso, ou seja, a maior parcela ainda vai para a turma de eletricidade e gás, depois transportes e em terceiro lugar está a agropecuária, né? E o BNDES, é exemplo de outros bancos, detém hoje um programa de monitoramento do financiamento. Aqui nós temos uma área localizada na Bahia, em que tem havido um financiamento sistemático desde 2012, e o banco quer saber o que está acontecendo com essa área, se esse dinheiro está realmente sendo utilizado e que resultados podem ser extraídos dessa área. Ou seja, uma aplicação simples de definir, fazer um mapa de uso do solo e de avaliação que permite garantir a continuidade do determinado programa ou a sua suspensão em função de não ter sido identificada a sua aplicabilidade. Vamos fazer agora a segunda pergunta, que envolve a gente ter uma noção do tamanho de área envolvida na primeira questão, né? A gente perguntou primeiro se você identificou alguma demanda, e agora a gente gostaria de saber, ter uma ideia do tamanho dessa demanda. Tá? Já lancei a enquete, Marco, acredito que você esteja vendo aí. A pergunta é qual o tamanho da sua área de interesse em quilômetros quadrados. Então, as opções são menor que 1.000 quilômetros quadrados, de 1 a 5.000 quilômetros quadrados, teve uma falha ali, tá, um zero foi trocado por um ponto, de 5 a 10.000 quilômetros, de 10 a 20.000 e maior que 20.000. Então, o pessoal já está respondendo aqui, está bem variado as respostas. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Eu não consigo ver quantos por cento já responderam, mas estou vendo que está oscilando bastante o número aqui. Então, o pessoal está votando. Deixa eu esperar estabilizar o número aqui. Ok, aqui acho que está mudando bem pouco agora aqui os valores aqui. Está bem equilibrado, para falar a verdade. Eu vou encerrar a enquete. Então, Era de se esperar, né? Vou encerrar a enquete aqui. Então vamos lá. Então aqui, vamos falar do... Equilibrou bastante, mas vamos lá. Maior que 20.000 quilômetros quadrados, teve 28% das pessoas escolheram 28% a informação maior que 20.000 quilômetros quadrados. Aí 25% menor que 1.000 quilômetros, 20% de 1.000 a 5.000, 23% de 5.000 a 10.000 e apenas 5% de 10 a 20.000. Ou seja, das 5 opções foi bem distribuído, né? Só a opção de 10 a 20.000 que teve uma baixa procura aqui. Então, acho que ficou bem distribuído a opção das pessoas aí. Ok. Bom, entrando no último item do nosso conteúdo, a gente vai falar de algumas tendências que nós aqui na Geoambiente consideramos como sendo tendências de alta probabilidade no curto, médio prazo. Tá? Basicamente, um crescimento exponencial do número de usuários. A gente tem cada vez mais gente que às vezes nem sabe que está usando geotecnologia na retaguarda, mas o sistema que ele usa, a informação que ele usa, está sendo gerada por essa tecnologia. Nós temos uma melhoria muito significativa, né, dos produtos, dos softwares de processamento de imagens, os softwares de informação geográfica, cada vez com novas funcionalidades e atendendo uma série de demandas do mercado consumidor. E nós temos duas que nós vamos focar aqui. Uma é o crescimento exponencial do número de satélites, para que se possa gerar essas bases de dados, e outra é o uso de novos índices e algoritmos, né? A gente chegou num ponto em que a gente tem uma expertise muito grande no Brasil. A gente está hoje em condições de falar de igual para igual com qualquer país do mundo. Nós somos detentores de muitas tecnologias de vanguarda aqui no país e que não podem ser desconsideradas. Bom, basicamente, a gente saiu
lá nos anos 90, de uma plataforma orbital que era aí maior que uma van, né? Vejam pelo tamanho dos técnicos aqui, isso aqui é uma imagem do Spot 4 antes de ser lançado, né? Vejam que nós estamos falando aqui de uma plataforma orbital de quase 5 toneladas, de 3 por 2 por 4 metros. Nos anos 2000, a gente chegou, como aqui é o caso do RapidEye, um satélite com menos de 1 metro cúbico, significativamente menor. E hoje a gente está vivendo a onda dos nanosatélites, né? Aqui é um exemplo Planet, em que eu tenho um satélite aí de dimensões extremamente reduzidas, né? Até chegar nos nanosatélites aí, os picosatélites. Logicamente, os picosatélites não vão ter capacidade de observação da Terra, porque dificilmente alguém vai conseguir fazer uma nanotecnologia tão pequena de colocar um sistema sensor e toda a parte de processamento, transmissão, calibração, atitude, dentro de uma caixinha de 10 por 10 por 10. Mas a questão é que, com a disponibilidade desses novos satélites, nanosatélites e satélites de tamanho, vamos dizer assim, normal, a gente vai ter uma disponibilidade cada vez maior de diferentes resoluções, né? E, logicamente, aqui, vendo as 4 imagens, a gente foi dobrando cada vez, passou da resolução de X para 2X, para 3X, para 4X. Em alguns casos, nós temos utilizado composições satelitais que nos permitem, para o caso de existência de nuvens, de resolver o problema quando eu tenho essa ocorrência, né? A tendência com esse maior número de satélites é que as operadoras tenham cada vez um tempo menor de revisita, ou seja, hoje já tem gente que garante um dia, tem gente que vai passar a garantir um dia para qualquer lugar do mundo. Então, aqui é um exemplo de recobrimento do Mato Grosso, onde eu tenho diferentes faixas. Vejam que na figura da direita eu vou tendo o acumulado, ou seja, seria possível hoje, dentro de uma condição meteorológica perfeita, ou seja, sem nuvens, cobrir um estado como Mato Grosso de 903 mil quilômetros quadrados em apenas 6 dias, né? Logicamente, com um nanosatélite eu vou ter uma área de abrangência menor, mas como eu também tenho um número muito maior de plataformas envolvidas, eu posso chegar a ter uma condição similar a essa que foi apresentada. Eu estava dando uma olhada até agora, mês passado, segundo essa base de dados aqui, da Nanosats, a gente tem mais de 1.400 nanosatélites e CubeSats já lançados, né? Teve 544 lançados, que são nanosatélites, 479 são CubeSats, que são menores. A gente teve problema aqui em 70 desses nanosatélites que foram destruídos por algum problema de lançamento, né? Mas uma coisa interessante, ele nos dá aqui, por esse endereço que aparece na parte de baixo, vocês vão ter disponível isso no material que vai ser disponibilizado pelo Mundo Geo, uma base de dados em que eu tenho aqui hoje pelo menos 164 empresas, ou que produzem o satélite, ou que produzem algum componente do satélite, né, e que podem ser analisados por vocês. Uma coisa interessante é verificar esse gráfico aqui. A gente tem um crescimento absurdo do número de satélites, nanosatélites lançados em 2016, 2017. Logicamente que o verde é o número efetivamente lançado e o azul é o programado, né? Isso aqui foi atualizado agora em setembro de 2016, mas vejam que a gente tem aqui 288 satélites previstos ou lançados em 2016 e 311 em 2017. Ou seja, nós vamos ter um número significativamente maior de plataformas orbitais coletando e disponibilizando dados. A imensa maioria desses satélites é classificada como 3U. O que significa essa terminologia 3U? Um satélite 1U, ele tem uma dimensão de 10 por 10 por 11,35, ou seja, é praticamente aquela imagem que eu mostrei anteriormente que tinha um nanosatélite na palma da mão, né? Esses satélites 3U são basicamente satélites com uma dimensão média aí de 10 por 10 por 30, ou seja, praticamente uma caixa de sapato se transformou numa plataforma orbital que coleta dados, né? E aqui a gente tem também um total aí de mais de 50% deles nessa categoria, logicamente com uma boa parte ainda a ser lançada. E uma coisa interessante é que
há uma paridade entre o número de empreendimentos que estão sendo financiados por universidades ou por empresas privadas, né? 571 total de nanosatélites lançados por universidades com fins de pesquisa ou fins acadêmicos, e 563 que são de empresas privadas, logicamente com uma conotação comercial. Mas a questão é que a gente vai ter um aumento muito significativo do número de plataformas e da chance de obter uma imagem livre de nuvens nos próximos anos, né? Como não se poderia deixar de ser, a maior parte desses empreendimentos são americanos, 65% dos nanosatélites são americanos e apenas 2,1 estão aqui entre os países da América do Sul e Central, né? Os europeus acabam respondendo pela segunda maior parcela, com 16%, né? Uso de múltiplas resoluções, a gente tem feito uma série de análises, então eu posso fazer hoje um mapeamento de áreas agrícolas e gerar essas bases de dados com imagens de baixa resolução, como é o caso da direita, imagens MODIS com 250 metros, mas elas também podem ser geradas com uma resolução de 100 metros, com o ProbaVi, por exemplo, ou com a UIFS com 56 metros. Vejam que nas três condições eu tenho a imagem na linha de cima e o produto resultante na linha de baixo. Ele é muito, muito similar. Logicamente que o produto de 56 metros vai ter uma definição espacial de delimitação da área mapeada de soja ou da cultura que eu estiver analisando, mais detalhada, logicamente pela resolução ser muito mais refinada em relação aos 250 metros do MODIS. A gente também vê como tendência a adoção de uma série de novos índices. Aqui eu estou mostrando o CWI, né, tem uma lista aqui à direita, a gente geralmente pensa em NDVI ou em algum EVI, mas existe uma série de índices disponibilizados na literatura que não têm sido utilizados e que têm um grande potencial. Um deles é o CWI, que eu cito aqui como exemplo, ele é o Canopy Water Index, é um índice bastante interessante. Vocês vejam por esse gráfico da esquerda que eu consigo ter uma relação muito forte com o NDVI e com uma grande vantagem, ele tem maior variação e menos saturação, ou seja, chega num ponto que o NDVI, por mais que aumente a biomassa, ele vai continuar igual, enquanto no CWI não, eu vou ter uma capacidade de ter um contraste muito maior e ter um resultado muito mais preciso na minha análise. Um outro tipo de tendência, a gente chama aqui de IAVAS, é um índice de avaliação desenvolvido por um dos nossos técnicos, que na verdade ele avalia, imagine que você rodou uma segmentação usando um software proprietário ou algum software livre, e você teria lá que refinar todos os parâmetros, né, de fator de escala, de forma, de compacidade. Então eu posso ter 1000 alternativas de rodar uma mesma segmentação. Como avaliar qual é a melhor segmentação? Então esse índice ele acaba fazendo dispara um batch de segmentações e avalia o resultado final de cada uma das minhas 1000 tentativas e me seleciona qual é a melhor. E a partir daquele melhor eu parto para a etapa seguinte, que é a minha classificação. Ou seja, eu tendo a ter um ganho espetacular em termos de qualidade do dado final e avaliando exatamente a melhor segmentação sem que haja uma subjetividade ou o uso de poucas alternativas, né? Isso aqui, por exemplo, me gera, no lado da esquerda, foi um dado que foi interpretado manualmente pelo intérprete, e à direita o resultado do índice, que dá para observar que eles são extremamente parecidos, ou seja, a partir do uso de um intérprete de alta experiência ou do uso de um índice como esse, eu tenho condições de gerar um mapa que é muito similar, só que com muito menos tempo. Novos processamentos de equalização. À esquerda vocês têm uma série de imagens multitemporais de diversas datas, a aplicação de um índice de equalização que me permite gerar praticamente uma mesma configuração para cada uma dessas imagens, independente do ângulo de aquisição solar ou da data em que elas foram adquiridas. Isso tem um aspecto muito importante na análise de grandes áreas e em que eu tenha um problema de recobrimento de nuvens, né? A geração, então, como a gente já adiantou, de dados precisos de área plantada, mas não só de que aquilo é agricultura, mas dizer que eu tenho aqui tantos hectares de soja, de milho ou de algodão, com uma assertividade bastante alta e em tempo hábil,
e de avaliar qual é a produtividade que eu tenho nessa área, ou seja, não apenas dizer que eu tenho ali soja, mas dizer quantos quilos de soja, qual é a área que tem alta produtividade ou baixa produtividade, e buscar uma razão dentro de um município ou dentro de uma propriedade do motivo que levou àquela alta variabilidade na geração da minha safra. Marcha de plantio tem sido uma demanda muito grande também no mercado, então você consegue acompanhar ao longo da safra e identificar que, por exemplo, aqui na meados de agosto, eu já tinha 33% do Paraná plantado. 2 meses depois, aliás, um mês depois, eu tinha 76%, ou seja, houve uma variação muito grande da expansão do plantio, até chegar aos 96% lá em 15 de dezembro, que é quando encerra, ou seja, encerrada a janela prevista pelo Ministério da Agricultura, ainda teve aqui pouco mais de 4% da área que foi plantada, né? Ou seja, finalizando a apresentação, o que a gente tem é condições hoje de ver não só a ponta do iceberg, mas o todo, ou seja, essa visão sinótica proporcionada pelas plataformas orbitais, pela nossa capacidade hoje instalada no Brasil de processar esses dados, gerar uma informação com muito mais valor agregado, e independente da sua demanda, de definir uma alternativa para chegar no objetivo final, que é ter esse dado acurado, né? Então, essa figura ilustra que talvez eu tenha que cavar um túnel, eu tenha que pular um muro, ou mesmo derrubá-lo, mas que eu posso chegar a um dado que seja georreferenciado, organizado, estruturado, preciso, que tenha um grau de atualização muito grande e que ainda assim atenda a minha janela de tempo para fazer a análise da informação. Com esse slide, então, eu declaro finalizada a apresentação. Acabei passando bastante do meu tempo, peço desculpas aos participantes, mas acho que era interessante a gente poder apresentar ao mercado toda essa capacidade que existe hoje em termos de disponibilização. Foi só um minuto, Marco. Oi? Ah, tá, ok, Marcos, obrigado. Eu tava orientando aqui as perguntas, tá? A gente tem, bem no começo eu até achei engraçado que não tinha muita pergunta, mas agora bombou de pergunta, tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta do Hélio. Ele comentou que as instituições bancárias estão utilizando as bases de dados na liberação de parcelas do financiamento de crédito rural? Olha, no contrato que nós temos em vigor hoje aqui na Geoambiente, nós temos tido um programa de monitoramento, ou seja, o banco quer saber se aquele dinheiro está sendo utilizado naquele local. Isso, em geral, é utilizado, sim, para novos liberamentos, novas liberações, ou seja, se não houve uma capacidade de verificar que houve uma dinâmica, né? Eu tinha lá uma área que estava em pousio e hoje ela está produzindo, dependendo do que foi definido no contrato entre o banco e aquele financiado, o banco fecha a torneira e não libera o próximo pagamento. Nos demais bancos, eu não tenho condições de dizer, mas eu acredito que deva ser uma ação bastante similar a essa. Ok, Marcos, obrigado. Uma pergunta aqui do Pedro Henrique, ele perguntou a respeito dos mapas que você mostrou, se você utiliza o método de crigagem para a geração desses mapas. O que a gente faz? A gente faz a extração das informações. Então, eu tenho a capacidade hoje de gerar um mapa com X hectares para cada município. A gente acaba gerando, em geral, uma superfície geoestatística usando crigagem, mas eu poderia utilizar qualquer outra técnica, distância, um peso inversamente proporcional à distância, ou qualquer coisa assim, mas a gente tem usado muito a crigagem. Logicamente que vai depender de algum ajuste de parâmetro, mas para quem já tem mais ou menos o caminho das pedras e sabe que variáveis devem ser
refinadas, ele acaba gerando uma informação bastante assertiva. Ok, Marcos, obrigado. Só antes de fazer a próxima pergunta, eu queria comentar que o pessoal está todo mundo elogiando a tua apresentação. Até queria um pouquinho mais mesmo. Já passamos aqui do nosso prazo aqui, o pessoal estava até pedindo mais conteúdo. Mas vamos lá aqui para a próxima pergunta. O Hélio, de novo, ele pergunta se você desenvolve alguma ferramenta para contagem e avaliação de pegamento de mudas. Esse é o termo que ele usou, eu desconheço, talvez você saiba melhor. Num talhão de eucalipto. Olha, a gente tem focado muito no agronegócio. Então, dentro do agronegócio, eu tenho culturas que são mais fáceis de avaliar, né? As culturas de ciclo longo, ciclo curto, como soja, milho, algodão. Quando eu já parto para cana, isso fica um pouco mais difícil, né? Nós não temos feito nada nesse sentido para a área florestal, mas isso não significa que seja impossível de fazer. A minha própria dissertação de mestrado no INPE foi identificar a partir de imagem variáveis florestais como volume, densidade, altura dominante. Então, é possível? Vai depender do grau de assertividade que se busca estabelecer, né? Na área florestal, eu sou engenheiro florestal, então a gente costuma trabalhar aí com 10% de erro, às vezes com mais critérios, 5% de erro. Então, se eu conseguir atender esses 10%, é uma questão de se avaliar e verificar se o resultado final é aceitável ou não, mas a princípio a resposta é que é possível aplicar essa analogia que é aplicada ao agronegócio na área florestal. Ok, Marco, obrigado. Temos a pergunta aqui do Bruno. Ele perguntou se você saberia dizer sobre plantios de recuperação, seja para o PRA ou individual de áreas degradadas como espécies nativas, região Mata Atlântica, como a lei da Mata Atlântica em vigor. Ele saberia dizer como seria alguma coisa sobre esse tipo de plantio? Olha, a gente tem tido uma série de demandas aqui relacionadas a isso, mas basicamente ela vai envolver o uso de um insumo orbital de melhor resolução, né? Eu não consigo fazer isso com um pixel de 50 metros, de 30 metros. O mais indicado é a gente trabalhar com uma imagem de alta resolução, ou seja, eu teria que ter uma imagem aí de pelo menos 5 metros, 2 metros e meio, 1 metro e meio. Eu não preciso chegar ao nível de ter uma imagem de 30 centímetros, mas eu teria que utilizar uma imagem de alta resolução, porque em muitas situações é muito tênue a diferença de uma área em recuperação de uma área que ainda está em utilização. A gente tem várias áreas, dependendo da estrutura fundiária, que são utilizadas de uma maneira bastante disforme, né? Então pode parecer que é uma área que está em regeneração, quando na verdade ela está sendo explorada. Então, para isso eu teria que ter uma resolução um pouco mais detalhada. Isso significa que, ao invés de usar um insumo gratuito, eu vou ter que considerar um insumo pago. E aí é uma questão de ver se ela é economicamente viável, né? Porque a gente sabe que tem demandas de prefeitura, tem demandas de empresas de pequeno porte ou de grande porte, mas tudo vai envolver um custo e uma definição de está dentro do meu budget, é quanto eu quero gastar ou não. Logicamente, para uma área pequena o valor é um, e para uma área muito extensa, e esse foi um dos intuitos da gente colocar aquelas classes de área, era para ter uma noção se os participantes acabam atuando com áreas de menor porte ou de maior porte, né? Ok, Marco, obrigado. Nossa, o pessoal está fazendo bastante pergunta aqui, estou até difícil, quase perdendo aqui. E mais gente também está falando que o webinar foi excelente. O Cláudio Mendes disse que vai recomendar para os alunos da disciplina de ensino remoto lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está agradecendo aí pela apresentação desse webinar. Continuando aqui nas perguntas, a pergunta até foi feita em espanhol aqui do Ruben. Ele perguntou qual o software que foi utilizado para fazer essa base de dados, e se é um software livre ou pago. Bom, qual das bases de dados, né? A gente falou de várias. A pergunta dele foi assim, o software que implementa a base de dados. Essa foi a pergunta direta dele aqui, mas talvez se puder falar mais dos softwares que você utilizou aí na apresentação, acho que podemos englobar melhor a resposta. A gente usa basicamente os softwares de mercado. Tem muita coisa feita
dentro da estrutura do Google, né? A gente tem essa capacidade de processamento, o Google tem suas ferramentas próprias, hoje elas não são comerciais, assim, a gente tem a capacidade de utilizá-las porque nós somos um distribuidor Premier, mas tem muita coisa também que é feita com solução de mercado, vai desde utilizar e-cognition, tem coisas que pode ser feita com software livre, então é bem eclético, assim, dependendo. Esse exemplo que eu dei aí do mapeamento de 5,4 milhões de hectares feito em 3 dias, a gente usou uma ferramenta Google, chamada Google Earth Engine, que tem uma capacidade de processamento assim, extremamente absurda. Eu já vi processamentos que no passado recente aí de 3 anos, levava 48 horas e ele fazia em menos de 15 minutos. Ok, Marcos, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Adalberto. Ele comentou se você poderia fornecer algumas bases de valores aí desses serviços, desses produtos que você mostrou. Bom, essa é uma questão bem delicada, porque vai depender muito do tipo de escala, né? Esse exemplo que eu falei aí dos 5,4 milhões, era uma escala compatível 1 para 50 mil. Eu tenho produtos que são compatíveis com 1 para 10 mil, produtos 1 para 100 mil. Mas em termos de, vamos pegar uma escala mais meio do caminho, um produto em escala 1 para 50 mil, a gente vai ter um valor de referência em torno de 15 a 20 centavos por quilômetro quadrado. Tá? Logicamente, por uma questão de processo, eu não posso considerar um projeto aí de 10 quilômetros quadrados, porque senão eu vou ter que emitir uma nota fiscal de R$3. Mas a gente estabelece uma área mínima aí de pelo menos uns 10 mil quilômetros quadrados, mas um preço de referência seria esse. Logicamente que isso é o valor para cada data. Se o cara estiver interessado numa área de 10 mil quilômetros quadrados, 2 datas, essa safra e a safra passada, se multiplica esse valor de referência de 15 a 20 centavos por quilômetro quadrado vezes 2. Mas cada caso é um caso e, em função da demanda, a gente pode verificar. Em alguns casos, vai ser necessária a utilização de imagem de operadoras, então a gente vai ter que computar esse custo. Em outros casos, ela vai ser necessária porque o dado é público, ou seja, só computo o valor de hora de máquina e de hora homem para esse processamento. Né? Ok, Marcos, obrigado. Mais uma pergunta aqui do Rubens. A pergunta dele é que se com as imagens disponíveis hoje no mercado, é possível estabelecer com precisão os limites das áreas? Bom, vamos falar aqui em 2 mundos. O mundo da imagem de baixa resolução, ou seja, se eu usar uma imagem MODIS com resolução de 250 metros, a gente verificou que tem tido uma assertividade de cerca de 95%. Né? Logicamente, se eu for comparar um pixel de 250 metros com um pixel de 15 metros ou de 5 metros, a delimitação, onde eu tiver um pixel puro, maravilha. Onde eu tiver um pixel misto, que pegue metade soja, metade floresta, ainda assim ele vai ter uma boa capacidade pela saturação do pixel. Mas onde eu tiver um pixel com muitos elementos, que tenha floresta, vegetação, solo exposto, água, eu acabo tendo uma perda de acurácia, mas que a gente, no fundo, acaba considerando que o que deixou de ser incluído e o que foi incluído em excesso acaba se compensando. Né? Logicamente, se eu fizer uma análise com um Landsat da vida, um Sentinel de 10 metros de resolução, a delimitação espacial dos talhões ela vai ser muito mais precisa, mas a área tende a ser mais ou menos similar. Né? Espero que eu tenha respondido. É uma questão delicada porque envolve tamanho de pixel, tamanho de área, ou seja, se eu quiser saber a área de soja no Brasil, é uma questão. Se eu quiser saber a área de citros em São Paulo, é uma outra, porque a área de abrangência é bem menor. Né? Eu posso usar outras alternativas que viabilizem dentro do budget do cliente ou do tempo de execução do projeto a execução desse mapeamento de uma maneira mais detalhada ou não. Ok, Marcos, obrigado. Pessoal, está aparecendo bastante pergunta aqui, ó, vou adiantar que se a gente não conseguir responder todas aqui,
A gente vai tentar depois responder via e-mail também, o pessoal lá da Geomente vai entrar em contato com vocês, tá? Então, continuando aqui, temos uma pergunta, um comentário aqui do Saulo. Ele pergunta quanto tempo aproximadamente levaria para mapear uma área do tamanho do Brasil, na questão de mapear as principais culturas, como cana, café, milho, soja, trigo. Tem uma ideia, utilizando isso que você apresentou? Olha, a gente tem uma estimativa. A gente tem feito projetos sob demanda, né? Mas nós estamos estudando a capacidade de expandir isso para oferecer isso como um produto de forma contínua. A gente estima que, logicamente, é feito por safra, né? Se eu pegar uma cultura de verão, eu tenho que analisar as imagens ali de setembro até março, ou de agosto até fevereiro. Uma cultura de inverno, eu vou ter que analisar aí de fevereiro até julho, agosto. Mas a nossa perspectiva é de conseguir mapear o Brasil inteiro para soja, por exemplo, em 4 meses. O que é Ok, um período assim extremamente é rápido, reduzido. né? Né? Mas por Muito que ele tem que rápido. ser rápido? Como eu te falei, de um lado a gente tem toda essa infraestrutura do Google, de outro tem essa equipe altamente qualificada que está desenvolvendo os projetos aqui dentro. E outra, que é a principal, que é a demanda de mercado. Não adianta eu te entregar o dado de produção de soja em agosto. O cara quer saber disso lá em 30 de abril, 1º de maio. Se ele tiver essa resposta lá na frente, ela já não vai ter o mesmo valor que ela teria em tempo hábil, né? É um Então a tipo de gente tem que informação correr atrás da que máquina para poder... vai definir alguns riscos, né, que ele vai assumir no mercado, né? Então a informação tem que vir Exatamente. quanto antes, né? Ok, tem uma pergunta aqui do Elton a respeito do mapa de risco de pragas. Ele quer saber sobre os parâmetros utilizados, como é feita a definição desses parâmetros no sistema de análise automático para tomada de decisão. Bom, essa é uma questão bastante interessante. Esse exemplo que eu apresentei da diabrótica, né, eu comecei a dar valor àquelas pesquisas que a gente, na área acadêmica, às vezes acaba vendo com certo preconceito, né? Você vê lá uma dissertação em que o cara mediu qual é a cor do solo que a fêmea gosta de fazer a ovoposição. Aí você se pergunta, pô, para que isso é útil? É útil, um dia vai ser útil. Então, nesse caso aqui, a gente juntou uma série de informações, por exemplo, a gente encontrou informações de que a fêmea da diabrótica ela prefere fazer a postura em solos mais escuros. Se esse solo mais escuro tiver mais argila, a probabilidade aumenta. Se tiver mais água, aumenta mais ainda. Então a gente definiu quais são os parâmetros principais para essa praga e foi fazendo testes, né? E aí a gente comparou os dados que eram gerados pelo modelo, né? Então, cada premissa, cada variável acabou virando um mapa. Cada mapa era processado com os demais mapas e a gente produzia um mapa final. E a gente começou a comparar dados gerados pelo modelo com os dados de campo que davam a ocorrência ou não de praga e a magnitude dessa ocorrência. E a gente foi ajustando até chegar nesses pesos. É um exercício de tentativa e erro, mas também de ter uma informação de campo que me permita avaliar isso. Ok, Marcos, obrigado novamente. Tem uma pergunta aqui do Alessandro com relação às imagens que você utilizou. Você poderia indicar quais sites ou em quais órgãos ele conseguiria essas imagens, tanto gratuitas quanto imagens pagas? Bom, em ordem de utilização, a gente utiliza muito mais hoje as imagens do Modes, que são de 250 metros. Você pode baixar as coleções através da NASA, né? A gente pode disponibilizar, eu não tenho aqui o caminho exato, mas a gente pode encaminhar depois e o Mundo Geo pode divulgar isso. Em segundo lugar, imagens Landsat, e basicamente são as duas mais utilizadas, porque nesse caso eu não preciso imputar um custo ao usuário final, né, da informação. Mas a gente tem muita coisa também, hoje, tem um programa europeu chamado Copérnicos, né, a gente participou de algumas reuniões com eles, e eles têm vários sensores, por exemplo, o ProbaVi tem 100 metros, tem o Sentinel que tem 10 metros, que são imagens gratuitas que também podem ser utilizadas. Se a área for pequena, valeria a pena utilizar, sei lá, uma imagem de 6 metros, né, um Spot 6.7, um RapidEye, uma imagem de operadora,
Logicamente, vai depender muito do tamanho da área, porque o custo do insumo vai acabar ficando bem maior do que o custo do processamento. Então, é uma questão de verificar a viabilidade de ter essa informação ou não. Eu costumo falar o seguinte, eu faço uma analogia que é bem absurda, mas ela é aplicável. A Mercedes-Benz hoje gasta 1 minuto e 30 para dar uma volta no circuito. A escuderia que está lá em último lugar no campeonato de construtores, ela gasta 1 minuto e 35. Só que a primeira tem 300 milhões de dólares para investir, a outra tem 30. Quer dizer, para melhorar esses 5 segundos, o cara tem que aumentar em 10 vezes o valor do investimento. Então isso pode não ser viável. Dependendo da área, tem gente que eu gostaria de ter o valor da área plantada de milho no Tocantins. Não, o Tocantins planta mal e mal 100 mil hectares de milho. Quer dizer, adianta eu mapear mais 300 mil quilômetros quadrados, que vai custar X, para melhorar em 1 ou 2% a minha estimativa? Talvez não valha. Talvez para algumas empresas seja interessante. Então é uma questão delicada de responder, porque essa análise de viabilidade econômica depende do insumo que você está utilizando. Ok, Marcos, obrigado. Tem uma pergunta aqui falando nessa questão de produtividade. O Clóvis pergunta se é possível criar um índice de produtividade e comparar com os dados de peritos para efeito de indicar erros e fraudes no caso de regulação e de sinistros para seguro, né? A gente tem tido uma demanda muito grande dessa área de seguros, né? Que vão desde... o exemplo que a gente teve aqui recente, o cara fez um seguro de uma colheitadeira de 3 milhões de reais e essa colheitadeira pegou fogo. Só que a gente viu que o sinistro ocorreu antes do seguro. Por quê? Deu para identificar na imagem de satélite que a colheitadora estava lá queimada. Deu muita sorte que teve uma passagem de satélite logo depois do ocorrido e ela foi retirada do campo alguns dias depois, ou seja, o seguro foi feito depois do evento, caracterizando uma fraude, né? Então, em algumas situações, é perfeitamente factível se eu tiver uma imagem, né? A gente sabe que não há uma cobertura sistemática, principalmente de alta resolução, de todos os lugares do Brasil ou do mundo. Então, se eu tiver a sorte de ter, como nesse caso nós tivemos, de ter uma imagem de um satélite de alta resolução adquirida praticamente 2 dias depois do evento, eu pude fazer um laudo que é incontestável, uma prova jurídica. Eu posso, eventualmente, confrontar com o desse perito, né, e gerar uma segunda opinião. Mas, assim, tem uma questão técnica, que é a capacidade de poder fazer, mas ela está muito atrelada com a sorte, entre aspas, de ter algum sensor orbital que tenha passado e imagiado aquela área na data que eu preciso, né? Às vezes você tem lá imagens do dia 10 de janeiro e o negócio aconteceu dia 11. Pô, só vou ter uma imagem nova lá em fevereiro, que estava nublada, aí só vai dar uma imagem em março. Então, é uma questão, a resposta é sim e não, mas ela tem uma carga muito forte de sorte de que eu tenha a disponibilidade dessa informação na hora que eu preciso. Ok, Marcos, obrigado. Para finalizar, aqui ainda tem bastante pergunta, mas nossa, já 2 horas de evento, né? Passamos um pouco do previsto. O pessoal está perguntando a respeito aí dos serviços do Google, das ferramentas do Google. Eu vou tentar agrupar aqui as perguntas. Questão aqui, o Ricardo pergunta como certificar nessas ferramentas do Google. Quer saber melhor quais são essas ferramentas que você está falando e como é que faz para se cadastrar e usar. Também como é que a empresa dele pode concorrer, ou são ferramentas exclusivas ou qualquer um pode ter acesso. Você poderia falar melhor sobre essa ferramenta, que tem bastante gente perguntando sobre os serviços e ferramentas do Google aí. Tá. Então, algumas das nossas soluções, elas são disponibilizadas com base nessas APIs do Google. Esse exemplo que eu dei do sistema feito para o Cadastro Ambiental Rural da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo é um. Então, tem empresas que usam essa plataforma e, basicamente, ela é uma licença de uso de software em que o usuário pode customizar ou a gente pode fazer a customização. Essa licença tem um custo, né, ela não é uma licença gratuita,
e ela permite que você passe uma série de processamentos. Você pode geocodificar coisas, você pode compartilhar mapas, compartilhar informações, agregar informações. Tá? Eu acho que interessante é quem tiver interesse em encaminhar um e-mail específico aqui para o info@geoambiente, que a gente direciona para a nossa equipe de vendas, que trata especificamente de APIs do Google. Ou quero saber mais, @geoambiente.com.br, qualquer um dos dois endereços. Ok, Marcos, obrigado. Eu vou pôr no chat esses 2 e-mails aí para ajudar o pessoal. Uhum. Então, bom, é isso. Antes de dar um encerramento aqui, Marcos, só agradecer você já de antemão, antes de pedir seus considerações finais, tá? Só dar um recadinho, então, quem perdeu alguma coisa, né? Esse vídeo vai estar no canal da Mundo Geo ou da Geoambiente lá no YouTube. Hoje mesmo, amanhã vai estar disponível lá, então quem perdeu alguma coisa não se preocupe, tá? Se cair a conexão aqui é porque começou uma tempestade aqui, então espero que não caia a luz, não caia a internet, nada, mas só já deixar avisado, tá? Então, vou agradecendo aí o pessoal da Geoambiente. Marcos, peço suas considerações finais, então, aí para a gente poder encerrar a apresentação. Bom, pessoal, muita satisfação nossa de poder compartilhar a experiência que nós temos aqui da nossa empresa, da nossa equipe técnica. A gente entende que hoje a gente tem condições de fazer, hoje quando eu falo o usuário brasileiro, a empresa brasileira, a gente tem condições de falar no mesmo nível com qualquer empresa de qualquer lugar do mundo, né? Nós somos o segundo país do mundo a ter uma antena de recepção de dados, a gente faz projetos que os gringos lá fora não conseguem fazer. Então a gente tem uma capacidade muito grande e eu acho que essa capacidade tem cada vez mais sido desafiada. A gente hoje consegue gerar coisas que eram inconcebíveis há 1 ou 2 anos. A gente hoje, quem iria pensar em mapear área de soja com alta assertividade, todo o Brasil, há 3 ou 4 anos? Era inconcebível, porque ou ia ter um custo muito alto ou ia demorar muito tempo. Hoje a gente consegue fazer isso em tempo hábil. E acho que essa nossa necessidade de correr atrás do prejuízo, de ter as dificuldades, né? Lá fora o pessoal gasta 80% do tempo processando dados e 20% organizando os dados. Aqui é o contrário, né? A gente gasta 80% descobrindo onde tem informação e 20% processando. É um Pareto inverso. Mas eu acredito muito na capacidade que a gente tem hoje e assim as aplicações que a gente tem visto no mercado, as demandas hoje, o nosso cliente está ficando cada vez mais exigente, né? Para te dar uma noção disso, nós temos empresas que já não querem mais saber qual é o market share dela. Ela quer saber qual é o customer share, ou seja, imagina que um cara planta 1.000 hectares de soja e ele comprou 500 hectares de semente de você. Ele quer saber, por que o cara não comprou mais? São questões que, em algumas situações, podem até ser respondidas por imagem de satélite, mas em outras não. Então, ainda continua tendo aquele usuário que sabe o que quer e o cara que acha que dá para tirar coelho da cartola, né? Então, ainda há um mercado incipiente, mas também há um mercado que sabe muito bem o que quer e exigente. Ele quer um preço competitivo, ele quer um prazo exíguo, e isso está ficando cada vez mais evidente no mercado. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram interesse de assistir, de participar desse webinar promovido pelo Mundo Geo, pelo Geoambiente, e agradecer a quem ficou pendurado aqui até o final, e na medida do possível a gente vai tentar responder todas as questões que forem encaminhadas, tá? Meu agradecimento, um abraço a todos. Ok, Marcos, obrigado. Realmente está aparecendo mais pergunta aqui ainda, mas a gente vai mandar aí para a Geoambiente, né? Inclusive aproveitar e agradecer a Marina, né, que nos ajudou aí na formatação desse evento, né? Então, é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que esteve conosco. A gente foi um webinar aí, tivemos mais de 500 pessoas online, né? Temos 300 online, então foi muito interessante. O pessoal gostou muito, tá? Continuo agradecendo aqui no chat, tá, Marcos? Então, obrigado aí, Marcos, obrigado, Geoambiente, obrigado a todo mundo que esteve conosco. E espero vocês aí nos nossos próximos eventos online. Quem quiser saber mais, vai entrar lá no mundogeo.com/webinar. Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.